Bem-vindos ao canal Transatlânticos Antigos. Primeiramente, peço para que deixem um like e se inscrevam no canal. Assim, vocês estarão recebendo mais conteúdo. Neste vídeo, irei falar sobre as luxuosas cabines da primeira classe, tomando muitos detalhes desses aposentos. Como nos vídeos anteriores, irei continuar falando sobre os interiores do Titanic de uma forma quase resumida e usando como complemento e exemplo fotos do seu navio irmão, o RMS Olympic, e algumas ilustrações. Vamos lá! O Titanic oferecia as melhores e mais luxuosas acomodações de primeira classe que poderiam ser encontradas em qualquer transatlântico, até mesmo, na minha opinião, em navios mais recentes que ele. A cabine da primeira classe mais barata poderia ser reservada na época por 23 libras, sem as refeições. O preço de uma suíte de luxo, chamada Parlot Suite, no auge da alta temporada de travessias, poderia variar de 400 libras até 870 libras. Trazendo esse último valor nos dias atuais, seria cerca de 297 mil libras. Isto é o equivalente a 413 mil dólares na cotação atual e impagáveis 2.175.000 reais pela acomodação mais cara do Titanic. A inflação é implacável. O salário de um trabalhador comum naquela época, sendo bastante otimista, era de 160 libras ou menos por ano. As cabines dos convéses B e C eram ricamente decoradas, com uma grande variedade de estilos decorativos. Uma etiqueta em cada porta anunciava o estilo daquela cabine em particular, incluindo Luís XIV, XV e XVI, Georgiano, Jacobino, Renascimento Italiano e dentre outras influências. Havia uma ampla gama de painéis folheados a ouro, com marchetarias feitas de madeira importadas exóticas, como mogno, sincômoro, nogueira, carvalho e pau-cetim, todas elas finamente esculpidas. Tal era a atenção aos detalhes que cada peça dos móveis, luminárias, estofados e marcenaria foram criados com um cuidado obsessivo dos designers e mestres artesãos na Harland Wolff. As acomodações da primeira classe ficavam quase que inteiramente nos convéses B e C, mas também em grandes seções frontais nos convéses A, D e E. No convés E, suítes e cabines eram intercambiáveis entre a primeira e a segunda classe, significando que seções poderiam ser priorizadas para uma outra classe no caso de overbooking ou alta procura. Muitas dessas suítes tinham entradas privativas, quartos separados para criados, portas adjacentes e banheiro dentro das suítes. Elas poderiam ser reservadas para grupo de familiares e criados. No total, segundo estimativas não oficiais, haviam quase 330 quartos de primeira classe, 100 dos quais eram de um só dormitório. O tipo de cabine da primeira classe que mais predominava eram aquelas com um dormitório simples ou duplo. Muitas também tinham beliches adicionais suspensos sobre a cama principal, que poderiam ser dobrados contra a parede. Cabines com um dormitório, como as do convés A, eram decoradas mais modestamente do que as luxuosas suítes dos convéses B e C. Acima da maioria das camas havia uma tomada elétrica com um botão para chamar o mordomo, uma lâmpada de leitura e uma cesta de malha de arame para guardar itens pequenos. Embora o Titanic fosse aquecido internamente, todas as cabines da primeira classe continham aquecedores elétricos para fornecer calor adicional. Se você ver fotos das lareiras das cabines e em boa parte da embarcação, como salões e etc., perceberá que eram falsas. Na verdade, nessas lareiras estavam os aquecedores elétricos.
Muitos estudiosos debatem esse assunto, mas provavelmente a única lareira verdadeira do Titanic era da sala de fumantes da primeira classe. Como era padrão da época, a maior parte dos banheiros da primeira classe eram compartilhadas. Os lavatórios comunitários tinham uma sinalização iluminada que poderiam ser encontrada ao longo das passagens divididas por gênero. Um passageiro poderia tomar um banho notificando ao mordomo, que obteria o banheiro com base na disponibilidade. O Titanic tinha uma proporção impressionante de banheiros privativos para os passageiros, mais do que qualquer outro navio em 1912. Praticamente todas as suítes dos convés B e C tinham banheiros privativos. As mais esplêndidas acomodações da primeira classe, tanto no Titanic quanto no Olympic, ficavam nos convés B e C, ao lado da grande escadaria. E essas 4 cabines do Titanic se chamavam Parlot Suites. As 2 no convés B eram anunciadas como Deluxe Parlot Suites, ou Promenade Suites, pois cada uma contava com um convés de passeio privado de 15 metros, algo que era exclusivo do Titanic. O convés de passeio dessas cabines conectavam as entradas da primeira classe ao passadiço à frente, permitindo que as copiosas quantidades de bagagem normalmente transportadas pelos passageiros mais ricos do navio fossem carregadas diretamente para suas suítes. Cada Parlot Suite continha 2 grandes camas, 2 roupeiros embutidos, banheiro privado, lavatório e uma espaçosa sala de estar. O presidente da White Star Line, Joseph Bruce May, ocupava a suíte de luxo no lado bombordo do Titanic, enquanto a suíte de estibordo estava ocupada pela milionária americana Charlotte Drake Cartesa, seu filho e sua comitiva. Segundo algumas fontes, houve pouca exploração das cabines da primeira classe no Titanic desde o seu descobrimento, mas não acredito muito nessa falácia. Apenas as cabines da seção da proa à frente da grande escadaria sobreviveram em condições apreciáveis, como as cabines que foram todas emolduradas em pinho e teca. Muitas das paredes entre as cabines se deterioraram, deixando um labirinto de fios elétricos amaranhados e outros destroços traiçoeiros para os ROVs, que são robôs de exploração submarina. Os destroços mais comuns continuam sendo aqueles que delineiam as cabines, tais como mesas, móveis de madeira, beliches destruídos, lâmpadas prateadas, portas, estrados de latão das camas e até mesmo armários verticais com seus conteúdos ainda no lugar nas prateleiras. No campo de destroços estão espalhados centenas de itens das cabines da primeira classe que saíram do navio durante a sua descida e impacto. Este foi mais um vídeo do canal Transatlânticos Antigos. Não se esqueçam, deixem um like e se inscrevam no canal. Assim, vocês receberão mais conteúdo. Nos próximos vídeos, irei abordar mais interiores do Titanic, então fiquem ligados, viu? Toda semana um vídeo novo. Até mais!